Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, o episódio de hoje é pra você que gosta de análise de dados e programação. Vocês já se perguntaram a importância da análise de dados e da tecnologia na construção de um negócio digital? É por isso que o KiwiCast está em dose dupla, meus caros. Nossos convidados de hoje são sócios no digital e possuem especialidades complementares. Um é especialista em dados e outro em programação. Estão no mercado desde 2020 e levaram conhecimentos para mais de 14 mil alunos que, através deles, conseguiram ingressar nessas áreas e mudarem de vida. Recebendo suas premiações de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi, sejam muito bem-vindos quem? Quem será, Carol? Chama pra nós. Os tambores, sejam muito bem-vindos. João Pedro e Paulo Borges. Boa. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos aí a mais um KiwiCast. Vai ser um prazer aqui conversar com vocês. E com vocês também. Obrigada pela presença. Prazer também, boa tarde. Tô aqui, João Pedro. Eu trabalho pra fora, vamos tocar um papo aqui com o pessoal. Perfeito. Legal. João Paulo... Nossa, parece que eu tô falando João Paulo, né? João, Paulo. Vocês são sócios e vocês se complementam um na área do outro nessa parte de tecnologia e dados, que é um assunto super relevante pra gente tratar aqui hoje e entender como eles andam de mãos dadas aí, né? Boa. Mas antes pra gente começar aí com o pé direito, conhecer um pouco mais sobre vocês, como é que vocês se conheceram e hoje como sócios, o que vocês acreditam que faz a sociedade de vocês dar tão certo hoje em dia? Boa. Fala como a gente se conheceu, eu vou falar de sociedade. Beleza. A gente tem alguns amigos em comum, né? Da área de tecnologia e da área do marketing digital também. Então, eu era programador, trabalhava em uma empresa, né? Uma grande empresa, não sei se a gente pode falar aqui. Pode. Trabalhava era programador lá na XP Investimentos. E aí, eu tive a ideia de fazer um curso de programação, né? Então, eu dava aula gratuitamente para algumas pessoas e essas pessoas falaram, você devia fazer um curso. Aí eu fiz esse curso de programação e conheci o nosso sócio, né, que já veio aqui anteriormente, tá? Conheci ele, a gente iniciou o curso, né, e veio dando bastante certo, começou a dar certo, começou a tracionar. Aí eu conheci o João Pedro de alguns amigos em comuns e sabia que ele trabalhava como analista de dados. Eu falei, cara, se programação deu certo, análise de dados vai dar certo também. Aí cheguei pro João e falei, cara, e aí? Tem esse projeto aqui, a gente ainda tava faturando pouco, né? Mas falei, estamos faturando aqui, e aí, bora fazer o teu e tal. Você já tinha faturado quanto aí, quando você mostrou? Acho que tinha faturado uns 200, 300 mil nessa época. Aí eu cheguei pra ele e falei, vamos fazer aqui esse projeto, vamos fazer um projeto teu, programação, cara, tamo há 2 meses fazendo, já faturamos 300 mil. Aí eu falei logo assim pra ele, vou pensar, vou dar uma analisada. Aí depois de um tempo de negociação, a esposa dele, a Bruna, convenceu ele a fazer um projeto com a gente, né? Aí A sabedoria da mulher. É isso. Sempre, né? Aí foi basicamente assim que começou, né? Aí quando ele entrou, a gente decidiu fazer uma sociedade ali em 3 partes, né? Inicialmente eu e o Gabriel ficamos sócio do projeto dele, ele não era sócio dos outros projetos. Mas aí depois a gente foi trabalhando e todo mundo virou sócio de tudo, né? Uhum. Então, hoje em dia, somos 3 sócios que cuidamos de algumas operações, alguns funis, principalmente na área de programação, tecnologia, análise de dados, conhecimentos de informática no geral, mas também temos outros segmentos também, né, como inglês, dentre outras coisas, uma escola de inglês, dentre algumas outras coisas, né, comunidades, e é basicamente isso aí que a gente se conheceu e iniciou o projeto. Legal. Eu diria que a nossa sociedade ela funciona muito bem porque cada um tem um conhecimento complementar. Eu vejo isso muito quando a gente acompanha algumas pessoas do digital, que a pessoa quer ser aquele one man's army, né? A pessoa quer dominar tudo, saber de todos os temas, se refere em todos. Isso é muito complicado, né? No nosso não, o nosso tem o PV, que ele toca a parte de tecnologia, tem eu que toco a parte dos dados, tem o Gabriel, que ele toca a parte ali, mas já de cópia, a parte um pouco mais criativa do negócio, né? De funil. Isso. Então, são conhecimentos que são fundamentais para o negócio digital, só que não precisa estar tudo em uma pessoa só. Uhum. Então fica dividido em sócios. Claro, tem colaboradores dentro do nosso negócio hoje que atuam com a gente e que ajudam a gente nesse processo, mas tem cabeças dentro de cada área que elas são especialistas naquele ponto, porque antes do curso a gente já era especialista nessa área, né? E a gente consegue gerenciar. Então eu acredito que esse foi um dos principais pontos, sabe? Cada um ser muito bom na sua área, não ser aquela pessoa que ela quer abarcar tudo ao mesmo tempo. Eu diria que isso é um dos pontos que fazem com que a nossa sociedade dê mais certo. E o que
que levou vocês a empreender? Vocês sempre tiveram essa veia empreendedora dentro de vocês desde muito novos? Sim. Eu já quebrei algumas vezes, né? Em mesmo? diversos segmentos de negócios. Não, legal dizer que os meninos são super novos. Sim. Né? A experiência que eles têm, Um parece tem que eles têm 34 e outro anos, 25. mas não. Não, Isso, 23, 24 e 24, 25. Tô fazendo hoje, 24 lá. anos, inclusive, tá? Teve parabéns no almoço. É, uma idade um pouco esquisita, né? Mas tô fazendo hoje, acordei meio diferente. A voz um pouco afeminada, não sei. Acordei diferente. O importante é não influenciar nos negócios, É, tá não, tudo certo. com certeza. Mas, apesar de muito novos, né, a gente, desde cedo, empreendeu bastante. Eu lembro do Pepeu. Já tentei muito fazer novo. tudo, cara. Eu escolhi a faculdade de contabilidade porque eu queria empreender, né? E aí eu tava em dúvida entre, na época de escolher a faculdade, tava em dúvida entre engenharia de produção e contabilidade. Meu pai falou, se não conseguir empreender, faz contabilidade, que dá pra fazer concurso, né? Qualquer coisa. Aí eu fui pra contabilidade, né? E assim, eu acabei largando a faculdade depois pra poder estudar a área de tecnologia, né? Qual semestre você largou? Larguei no 5º semestre de contabilidade, na Federal. Fiz 2 anos e um pouquinho ainda. E eu tentei fazer de tudo, assim. Eu já tive loja de roupa, eu já tive loja de relógio, já tive loja de colchão, devo ter tido loja de alguma outra coisa também que eu não me lembro. Mas já tive, caraca, eu já tentei vender tudo, assim, que vocês possam imaginar, sabe? Então, sempre gostei de empreender. Já fui todos os marketing multinível que vocês possam imaginar. Já fui da Rinode, Isso é legal dizer. Cara, é engraçado, porque, inclusive, Da ontem blusa a gente da- recebeu... nós estávamos conversando aqui nessa mesa aqui com um cara que veio do marketing multinível, assim Exatamente. como tantos outros vieram do marketing multinível e deslancharam no digital. Sim, Eu sim. vejo que é uma escola aquele momento do É, multinível, com porque certeza, com principalmente no que se trata de você levar nãos, né? Sim. Chega no digital, tá tudo ficha. Não, e fica desenrolado. Eu até brincava com eles, né? Eu falei, pô, tem que aprender a vender igual vendia antigamente, né? Porque eu ia, na época do marketing multinível, né? Eu não tinha dinheiro pra pegar Uber, eu tinha um perfume ali. Aí eu pedia Uber, vendia o perfume pro motorista E pagava a É, corrida. e ainda saía com Trocava dinheiro. a corrida no perfume, eu lembro dessa época, ele falava isso mesmo. E eu acredito, é verdade isso, porque ele provava, cara, era loucura. Eu aprendi programação porque eu queria empreender, né? Na época ali eu tinha uns 16 anos, aí eu tinha ideia de fazer uma bilheteria online. Não sei se já tinha na época, se tinha, era pequena ainda, né? Não era consolidada. Eu não, vou fazer um sistema de bilheteria online. Aí fui ver quanto era um programador, né? Eu falei, cara, não tenho dinheiro pra isso não. Eu ganhava, sei lá, acho que um salário mínimo na época, né? Trabalhava ali era estagiário de alguma coisa. Aí, cara, não tenho dinheiro pra pagar programador. Vou aprender a programar pra fazer. Aí comecei a estudar programação pra fazer, né? Queria empreender. Aí nesse meio tempo aí, recebi uma proposta pra ir trabalhar como programador. Aí abandonei o projeto e comecei a trabalhar como programador. Mas pouco tempo depois virei sócio dessa empresa, que era uma empresa de consultoria, né? Aí depois a gente cresceu um bocado e depois quebrou. Aí depois coloquei um outro negócio também na área de programação, mais voltados assim para hotéis e tal. Também não deu muito certo e tal. Mas foi tudo um aprendizado para chegar onde a gente tem que chegar, né? Então, sempre gostei muito de empreender e realmente quem quer trabalhar com vendas, quem quer empreender, quem quer ter algum tipo de sucesso, tem que aprender a lidar com frustrações, né? Tem que aprender a lidar com não, tem que aprender a lidar com erro, com problema. E a gente não pode se frustrar quando tem algum tipo de problema, quando uma coisa está errada, quando a gente tem que começar do zero de novo, porque isso é muito comum, principalmente no mundo do empreendedorismo, tá, pessoal? Então, para você que pensa em empreender, pensa em começar a vender alguma coisa, aprenda a lidar com frustrações que uma hora dá certo. Se você der de cara na parede 10 vezes, talvez na 11ª dê certo e talvez na 30ª dê certo. Então, Perfeito. aprender a lidar com frustrações que uma hora dá certo. E você também comentou que você teve ali uma experiência no exército que te ajudou também a criar casca grossa, né? Exatamente. Como é que você trouxe essas experiências que você viveu lá atrás pro seu universo empreendedor? Bom, basicamente no exército, a gente aprende muito a lidar com frustrações, né? E com a parte emocional, que eu acredito ser um dos pontos mais importantes, não só para empreender, mas para qualquer aspecto qualquer coisa que você queira fazer na vida, né? Então lá a gente aprende a lidar muito com frustrações, aprende a lidar com desconforto, né? Porque tem muita gente que não sabe lidar com desconforto, né? Começa a ficar desconfortável, começa a ficar difícil, desiste. Mas a gente tem que aprender a lidar com desconforto, aprender a lidar com a dificuldade independente do que a gente vai fazer. Na época que eu comecei a estudar programação, muitos amigos ao meu redor começaram a estudar junto ali, né?
Só que na hora que começou a ficar difícil, na hora que começou a ficar desconfortável, a grande maioria desiste, entendeu? A grande maioria deixa pra lá e fala, isso não é pra mim, né? Mas quando a gente aprende a lidar com o desconforto, entende que as coisas não são fáceis, então a gente começa a ter algum tipo de sucesso, né? Nem sempre sucesso financeiro logo de imediato, mas começa a ter algum tipo de sucesso. Legal. Basicamente isso, que me ajudou ali a época de militar, né? Estamos falando pra você fazer exército? Não. Mas tá aqui um exemplo de como você não parar na sua primeira dificuldade, não é mesmo? Exatamente. Porque, de fato, isso é que faz a galera não continuar. Certeza. Agora, qual foi o momento em que vocês viram oportunidade de ensinar outras pessoas a fazerem o que vocês faziam através da internet? Como é que essas ideias se encontraram? Boa. Eu fui o primeiro, né, a Uhum. começar. Eu comecei a ensinar algumas pessoas de maneira gratuita, né? Alguns amigos, familiares. E o pessoal costumava elogiar a didática, falava que eu conseguia explicar de um jeito mais simples a programação, né? Porque realmente eu partia de todos os princípios. O pessoal tenta pular algumas etapas, normalmente, quando vai estudar. Não, eu começava do princípio explicando. Então o pessoal falou, pô, tu ensina legal, por que tu não faz um curso online, algo do tipo? Eu falei, cara, boa ideia. Sempre gostei de empreender, nessa época eu não tava tentando nenhum empreendimento novo. Tinha acabado de me frustrar com uma coisa e tava só sendo funcionário, né? Aí eu falei, cara, vou tentar de novo, vou tentar empreender dessa vez com educação, vou ser professor aqui de um curso. Aí eu chamei o Gabriel, né, que nessa época já tinha muito resultado com drop. Aí eu falei, cara, não sei nada do digital, tenho que achar alguém que entenda alguma coisa. Aí pra mim, na época, drop, infoproduto, lançamento era tudo a mesma coisa, né? Uhum. Eu falei, cara, me ajuda aqui, tô com essa ideia aqui desse curso e tal. É um curso pra quem quer fazer transição de carreira, quem quer sair do total zero e virar programador. Ele falou, cara, bora fazer. E aí a gente fez, acho que tipo no segundo mês a gente já teve resultados bem expressivos, né? Na época eu ganhava bem como programador, ganhava um bom salário, assim, como programador. Já tinha mudado de vida, né, de certa forma. Mas eu lembro, assim, que, sei lá, no segundo, terceiro mês de curso, eu ganhei um ano de salário Olha de isso. programador no terceiro mês, assim, de curso, né, de programação. E eu ainda fiquei uns 6 meses trabalhando como programador, né? Aí depois decidi pedir demissão e focar só nisso, né? Aí nesse tempo eu também comecei a ver outras oportunidades, né? Nessa época a gente colocou o curso de inglês também pra vender pro pessoal que comprava o curso de programação e pra outras pessoas, né? Porque normalmente inglês se torna uma... Um a mais ali, um bônus, né? Mas é uma necessidade quando a porque, pessoa tá assim, se estudando programação, não é né? obrigatório, Uhum. mas pra quem tem ambições maiores Legal. entendeu? Diferencial. Mas você consegue sair do zero, aprender, trabalhar, ganhar um bom salário sem ter inglês. Mas se você tem uma ambição de ganhar mais, trabalhar pra fora, até mesmo empreender, é legal ter o inglês, tá? Legal. Aí eu falei, cara, vou fazer novos cursos e tal, mas eu preciso de mais experts aqui, né? Eu falei, Gabriel, a gente precisa de mais experts. Aí eu Por que lembrei... que você viu que você precisava de mais experts? O que você tava pensando nesse momento? Eu tava pensando em... Eu falei, cara, se eu trabalhando aqui, vendendo os meus treinamentos, tô ganhando isso, se eu tiver 10 experts, eu vou ganhar 10 isso. Foi isso Perfeito. mesmo que eu pensei, né? Aí eu lembrei do João, que eu sabia que ele tava trabalhando com análise de dados. Eu lembrava que ele era um cara que se comunicava extremamente bem, né? E sabia lidar com frustrações que eu sabia que ele já tinha empreendido e quebrado umas 10 vezes também. Eu falei, cara, esse é o cara aí que eu quero trazer. Aí eu fui o primeiro expert, João foi o segundo, e desde então a gente vem crescendo, né? Mas foi basicamente assim que iniciou, né? Eu comecei aí sem pretensão nenhuma, pensando que ia ser uma renda extra ou algo do tipo. E deu muito certo, né? E depois eu chamei o João, e o João veio pra dentro também. Eu diria que eu comecei muito por causa dele, sabe? Porque assim, na época eu ganhava muito bem aqui também, sabe? Na época eu já trabalhava para uma consultoria da Califórnia, lá no Vale do Silício, então já ganhava um bom salário na época que a gente começou o curso de análise de dados, né? Então, tipo assim, o meu último emprego no Brasil, eu atuei como coordenador aqui e eu fui promovido como coordenador na época porque a empresa contratava as pessoas sem experiência ou formava o pessoal. E a empresa tinha vários clientes grandes, a empresa atuava com Renner, Raizen, né? Várias empresas grandes, a galera treinava o pessoal ia tocar projeto com a Raizen, né? Pô, a gente fala da loja Renner, mas a Raizen é muito maior que a Renner. Né? Posto Pra quem Shell, não né? sabe, Raizen. Raizen é a dona do posto Shell aqui no Brasil, né? Então é uma empresa enorme. E aí, o pessoal ia tocar, acabei sendo promovido como coordenador, já tinha ensinado muita gente, eu já tinha dado... Eu dava muita aula dentro de empresas, já tinha dado aula na Tupperware, já numa faculdade lá de Fortaleza, já tinha dado aula também para os alunos do curso de administração e para os gestores da faculdade, né? Sempre aulas relacionadas à análise de dados? Sempre aulas de análise de dados. Normalmente, quando era aula para gestão, era muito aula de Power BI, né? Que é uma ferramenta dessa área de dados que é muito forte. Então, dei muita aula de Power BI dentro de empresa, fazia muito isso. Meu final de semana todo era
Era isso, basicamente, sabe? Dava aula quase todo final de semana. E aí, quando ele veio me chamar, né? Aí eu já ganhava bem, né? Então, acho que é diferente de muitas pessoas que, às vezes, vem no digital uma mudança de vida. Eu já ganhava bem antes, né? Claro que sempre tem mais espaço no bolso, né? Com certeza. Sempre tem mais espaço e tem muito mais ainda hoje, se Deus quiser. Tem muito pra crescer ainda. Tem muito pra crescer ainda. E aí ele ficava me perturbando, assim, sabe? Eu falei, não, vamos fazer o curso. Só que aí, um monte de coisa no dia, a pessoa nunca faz. Acho que muita gente fica procrastinando, fica fazendo isso. E aí todo dia ele chegava, e aí, cadê a ementa do curso aí? Cadê as aulas? Cadê as... Ele enchia o saco todo dia. Aí um dia eu falei, caraca, eu vou ter que fazer essa ementa aqui. Eu vou ter que anotar quais que são as aulas, né? Pra ver se pelo menos vai. Então, tenho certeza que se ele não tivesse ficado... Todo dia ele, e aí, cara, quais são as aulas que vão ter nesse curso, né? Qual que é a meta, qual que é a organização ali do curso? Talvez a gente nem estaria aqui hoje, assim, sabe? Então, isso aí fez muita diferença. Eu já falei pra ti, pro Rebouças, né? Porque na época eu também já era muito atarefado, já fazia muita coisa, né? E, tipo assim, eu cresci muito no mercado corporativo também, né? Eu saí de vendedor, que ganhava R$600, para coordenador em menos de 2 anos. Então, eu cresci muito no mercado corporativo também. Eu ganhei muito dinheiro. Então, na minha cabeça, eu ia crescer muito mais ainda, entendeu? Mas isso dele fez muita diferença, assim, muita... Como é que foi pra você sair do mercado corporativo? Na verdade, começar a atuar no mercado digital, que era diferente da sua área de atuação dentro do mercado corporativo. Você sentiu algum desafio nesse sentido? Nossa, demais. Porque, assim, uma coisa que eu mais senti diferença foi porque quando você dá aula no mundo corporativo, se a pessoa tem dúvida, ela fala na hora. Ah, professor, tô com dúvida, explica isso aqui de novo. E eu tinha que gravar uma aula já pensando, caraca, onde que a pessoa vai sentir dúvida, entendeu? É verdade. Então, já quebrar aquela objeção daquela pessoa. Então, pra mim, esse foi a maior dificuldade que eu tive, assim, porque quando você tá acostumado a dar aula dentro de empresas, tem essa dinâmica muito grande, entendeu? Então, foi a coisa que eu mais senti falta no começo, assim, caraca, cadê alguém aqui? Aí as primeiras aulas que eu gravei, depois eu regravei. Eu falava, ei, pessoal, alguém tem dúvida aí? Só um silêncio. Cri, cri, cri. Eu não tô ouvindo vocês, mas vocês podem deixar nos comentários. Escreve aqui. Boa. Era desse jeito. E uma vez que a gente fala sobre dados e programação, sempre me vem à cabeça de ser um assunto totalmente técnico, né? Então, pensando nisso, como é que vocês construíram o produto de vocês para que ele seja feito de uma forma intuitiva e acessível para os seus alunos? Olha, uma coisa que eu vejo muita diferença na área de dados, por exemplo, sabe? A gente até tem alguns treinamentos, não vou dizer que não tem treinamento assim, tem muito treinamento que traz o contexto, né? Não ensina só a função, porque infelizmente a gente vê vários treinamentos, sei lá, um treinamento de Excel, que é uma ferramenta que é super conhecida até fora do mundo de dados, né? Pô, a pessoa vai ensinar o que a função X do Excel faz. Meu Deus do céu, ninguém tá nem aí pra bicho de 7 cabeças, né? Também, a pessoa quer saber onde que ela vai usar aquela fórmula, em qual contexto, né? Mas uma coisa muito legal, por exemplo, da nossa formação, que eu vejo que é um diferencial muito grande, vários alunos, inclusive, falaram que já passaram em vagas de emprego por causa disso, é que a gente tem... eu digo que a gente tem um sistema parecido com a faculdade, não que ele é igual, né? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, no Profissão do Século, pode falar o nome do... Claro, fica à vontade. No Profissão do Século, o primeiro módulo é um módulo só teórico. Então, ninguém pega em ferramenta, né? Então, antes da pessoa chegar no técnico ali, vou mexer no Excel, no Python, no Power BI, SQL, que são ferramentas de análise de dados, ela tem um módulo que tem, sei lá, 30 aulas, não vou lembrar especificamente, que a gente fala sobre todos os tópicos teóricos da parte da análise de dados. Então, quando a pessoa ela chega na ferramenta, ela já sabe o que vai acontecer. Então, a pessoa ela tem um contexto muito maior. Isso é tão importante, a galera negligencia muito, né? A pessoa quer saber cada função, cada decorebazinho de ferramenta, e tem vários alunos que entraram no mercado falando, caraca, a pessoa perguntou o conceito disso aqui, que não tá na ferramenta, tá no módulo teórico. Então, isso pra gente, eu acho que fez muita diferença, sabe? Na programação também da mesma maneira, né? Tem muita coisa que é semelhante e quando a gente entende como funciona por baixo dos panos, tu aprende uma coisa, tu vai aprender outra, tu aprende muito mais fácil, entendeu? Porque tu já entende como funciona, né? Qual a ideia, qual o conceito daquilo ali. Então, a gente foca bastante em formar a base ali do aluno também, né? Não só chegar e falar aula de ferramenta tal, aula de linguagem de programação tal. Por exemplo, no curso de programação,
Nas primeiras aulas eu explico como funciona sistematicamente arquivos e pastas de um computador, porque está diretamente ligado à programação, né? Então eu explico, ó, funciona dessa maneira, é assim que você abre o terminal, você acessa uma pasta dessa maneira aqui utilizando o terminal, depois abre o editor de texto e começa a programar e fala sobre lógica de programação, então a gente já vai explicando toda essa base, porque no futuro, quando a gente precisar explicar algo um pouco mais complexo, o aluno não tem aquele gap de conhecimento, né? Então ele entende muito mais fácil, absorve muito mais fácil. Por isso que hoje em dia a gente tem uma taxa de sucesso bem alta de quem conclui o curso, né? Quem realmente estuda e conclui o curso, normalmente essas pessoas conseguem rapidamente ali se alocar no mercado. Qual é Entendeu? a taxa de sucesso da conclusão de curso de vocês hoje? Conclusão de curso, Conclusão ela não é é- muito alta, mas a taxa das pessoas que terminam o curso e entram no mercado é altíssima. Qual que é a taxa? É mais de 90%. Caraca. Programação é um pouco menos, Uhum. não chega aí não, mas de quem terminou o curso atualmente, né? Pegou o certificado, acredito que seja por volta de 60% ali, que tá conseguindo já entrar no mercado. Que massa. Né, tem gente que nos finalmente ali, na hora de participar da entrevista, de tentar e tal, dá pra trás, né? Fica com medo e não vai mais. O nosso problema hoje em dia é que as pessoas realmente não querem estudar, né? A pessoa vai lá, adquire o curso e na hora de estudar não quer. Quer que seja fácil, né? Quer que entre o conhecimento na cabeça dela sem ela precisar estudar. E a gente sabe que não é assim que funciona. Principalmente nessa área de vocês, que é principalmente extremamente nessa técnica, precisa do estudo. É difícil, tá? É difícil, mas eu vejo que as pessoas têm uma visão de ser muito mais difícil Do do que que realmente realmente é. É difícil, mas não verdade. impossível. Se você Isso. tiver ali, É querendo ou verdade. não, vontade de aprender e uma Exatamente. rotina de estudos, vai, Inclusive, né? no almoço, a sua esposa falou que... agora eu não vou lembrar qual foi a experiência que você teve, que você falou que você não sabia fazer, mas você falou que sabia e foi lá e aprendeu. Ah, já fiz muito. Quem Thiago, nunca, meu gente? Deus. Entrevistas de Nunca. emprego, não é mesmo? Já Cara, fiz Ó, a demais, gente não tá gente. incentivando ninguém a Não, mentir em entrevista, por viu? favor. Mas Mas sabe o Não, que, mas que é? acontece. Eu acho Não é importante mentir, falar né? disso. Não é mentir. Eu acho que assim, é porque o que acontece, né? Eu vejo isso um diferencial muito grande de profissional que é experiente e profissional que é iniciante. O iniciante, ele tem medo de dizer que ele não sabe. tem medo do desafio. Tem né? medo do desafio. Ele fala, meu Deus, não vai dar certo, vou me desesperar. Se eu disser que eu não sei, eu vou perder credibilidade. Só que eu acho que às vezes dizer que você não sabe, você ganha credibilidade também, sabe? Por exemplo, eu fiz um projeto, a gente estava até conversando no almoço, né? Eu trabalho hoje numa empresa de fora, né? Aí eu fiz um projeto lá para eles, que era um relatório global, e eles queriam que fosse um relatório multilingual, né? Tipo, a pessoa da França acessasse, fosse ver em francês. A pessoa dos Estados Unidos acessasse, fosse ver em inglês, né? Aí eles chegaram com isso, eu falei, pô, nunca vi isso na minha vida. Alguém querer um relatório com várias línguas ao mesmo tempo, né? Eu falei, ó, não sei fazer, mas a gente descobre, né? Então, não é como se a gente fosse falar, não, beleza, eu sei. Aí quando a gente vai atrás, não tem nem como fazer, sabe? Aham. Mas eu acho que isso é muito importante, porque às vezes o iniciante, ele tem esse medo muito grande. Ele fala, caraca, como é que eu vou... É que não- tem uma diferença, né? Pois Entre mentir realmente e aceitar o E desafio. aceitar o desafio. Qual é a verdade. diferença? Como fazer nesse caso? Pronto. Nesse caso, eu acredito que a mentira é quando você não tem a intenção de realmente ir atrás, de correr atrás e Tá. não confia ali no seu potencial. Mas a partir do momento que você sabe que você tem a capacidade de aprender e a pessoa pergunta, sei lá, tu sabe tal ferramenta? Você fala, olha, eu não sei. Mas aí você sabe que você tem a capacidade de aprender, sabe que vai conseguir entregar aquilo ali. Aí tudo bem, pessoal, a gente perdoa, tá? Esse tipo de... É sobre você falar... Ou então você fala, olha, eu não sei hoje, mas eu vou aprender. Exatamente, Sim. não é É um problema outra também. resposta. E eu diria que isso é até importante a pessoa crescer na carreira, assim. Porque se a pessoa não for fazer coisas que ela ainda não sabe, como é que ela vai crescer, né? Não vai sair do Exatamente. lugar. Eu fazia isso demais nas minhas primeiras empresas, assim, tipo, porque quando você começa, tem muito mais coisas que você não sabe, né? Uhum. À medida que você vai crescendo, você vai sabendo mais coisas. Então, por exemplo, eu queria aprender alguma tecnologia, ao invés de só estudar essa tecnologia, eu chegava na empresa e falei, vamos fazer um projeto disso aqui? Que aí o projeto envolvia a tecnologia que eu Boa. queria aprender. Eu fazia Muito demais isso. E a gente tá falando de tecnologia aqui, mas isso serve pra qualquer área, tá, Sim, pessoal? total. Marketing digital, qualquer área que você queira fazer a sua empreitada, né? Se você tiver coragem, tiver disposição, aceitar desafios e lidar com a frustração, como a gente já falou anteriormente, muito provavelmente mais cedo ou mais tarde você vai ter sucesso. Perfeito. É sobre a postura, né? No final Isso. das contas. Por exemplo, quando eu entrei na QIFI, entrei na parte de suporte, hoje o que eu tenho de aprendizado que a QIFI me possibilitou foi incrível, mas também eu fui aceitando os desafios que É, foram eu acontecendo também. e aparecendo Claro. na minha frente, sabe? Só que você não foi aceitando e, ai meu Deus, não sei fazer. Não, tem que fazer Fui aceitando ali. e fui procurar Exato. aprender, né? Aceitei Ser agora. proativa sempre, não é mesmo? Adultinha, adultinhos fazem isso. Exato. Tem que aceitar e ir lá e aprender, Sim. dar um jeito. Agora, quando vocês lançaram seus primeiros produtos ali na internet, já o de programação e o análise de dados, vocês começaram a vender ele como?
Através de lançamento? Vocês Foi fizeram um perpétuo? Como é que foi esse começo Boa, aí? a gente começou com um funil chamado funil de super conteúdo, tá, pessoal? Pra quem não entende, basicamente a pessoa vê um anúncio na internet, ela clica, cai numa página em que realmente tem uma aula. Então a pessoa caía numa página, no de programação no caso, caía numa página onde eu realmente dava uma aula introdutória de programação, explicava, ó, o mercado funciona assim, 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 tem essas áreas, essas possibilidades, isso e isso. Se quiser aprender mais, clica aqui embaixo Legal. e entra no curso. Então, Normalmente tinha quanto tempo essa aula? 40 minutos. Legal. 40 minutos. Era como se fosse uma VSL, não? Era uma VSL, Era uma né? VSL, Só que em formato de super conteúdo, né? Legal. Não é uma VSL ali com a intenção apenas de fazer o convencimento da venda. A gente realmente ensinava, agregava, dava conteúdo ali. Não conteúdo 100% técnico, tá? Porque senão a gente ia assustar o pessoal, né? Mas era um conteúdo ali mostrando e falando mais sobre a área, mostrando as possibilidades. E depois falava, ó, a gente tem esse curso aqui, se quiser estudar com a gente, seja muito bem-vindo, clica aqui embaixo. E foi basicamente assim que a gente iniciou, né? A gente tem outros funis hoje em dia, já fizemos lançamento também, mas a gente começou dessa maneira. E eu acho que dessa maneira, com esse funil, aí a gente faturou, sei lá, uns 3, 4 milhões só com esse funil, entendeu? E aí não mudou nada na página, não mudou nada na VSL. Uma única VSL com uma única página faturou uns 3, 4 milhões, acredito eu. Sem nenhuma alteração, nada. Nada. Nenhuma 100%. E aí o Rodou mesmo do funil jeito. que você fez pra programação, você fez pra dados. Exatamente. Assim, não, Replicou. alteração no funil, assim, no funil, né? Mas, quer dizer, na página, né? Mas teve alteração no tráfego, teve alteração sim. no time comercial, né? Aham. Várias É. outras coisas que envolvem Foi evoluindo o a negócio, página né? também. Foi evoluindo o negócio. Isso. Tanto é que a gente viu alguns gaps na primeira VSL ali, que na dele já não teve. Tanto é que de primeira, a segunda VSL que a gente fez ali pro João Pedro, ela performou muito mais. Né? Ela tinha uma retenção maior, ela convertia mais. Então a gente foi aprendendo ali com os erros também, né? Legal. A retenção da VSL é muito bom. A gente tava falando de persistir, né? Tem uma frase do Thomas Edison, que ela é muito boa, né? Que foi o inventor da lâmpada, né? Que o pessoal diz, pô, não lembro se ele falhou 1000 vezes ou foram 10.000 vezes, mas ele falhou muitas vezes até conseguir fazer a lâmpada. O pessoal, meu Deus, ele falhou várias vezes, né? Aí ele fala, não, eu não falhei. A lâmpada foi uma criação de 1000 passos. Perfeito. Uau. Olha como uma perspectiva, a mudança de perspectiva muda tudo. Total. Exatamente. Eu não lembro de quem é a frase, tá? Mas eu vou falar. Tem uma frase também que diz que a coragem é o atributo mais valioso, tá? Então, tudo que você vai fazer, você precisa de coragem, né? Sim. Todo desafio, tudo que você vai tentar, você precisa ter coragem pra tentar aquilo, né? Então, eu acredito muito nisso, tá, pessoal? Coragem é o atributo mais valioso que tem aí pra você fazer qualquer coisa na sua vida. É isso, pegou? Espero que sim. Inclusive, tava dando uma olhada, hoje vocês têm produtos que vendem 100% ali no Perpétuo, né? Na visão de vocês, o que um produto precisa ter pra que ele venda todos os dias? Boa. Quer começar? Vai pedir para um analista de dados falar isso aí, olha só. Eu acho o Perpétuo 1 milhão de vezes melhor que o lançamento. Uhum. Por que eu acho o Perpétuo muito melhor que o lançamento? Porque Perpétuo, assim, vou falar do ponto de vista de um analista de dados, né? Ele é Legal. muito mais previsível. Ele é muito mais previsível que um lançamento. O lançamento pode dar errado e ferrou, né? Perpétuo não. Perpétuo, todo dia você tá ali analisando a sua operação. Então, na minha visão, o que um Perpétuo ele precisa ter para funcionar, o que fez, por exemplo, um funil exatamente da mesma forma funcionar, vender 4 milhões sem mudar nada ali na página, né? A gente está sempre analisando os resultados, sempre está analisando o funil, tá? Onde que está dando errado? O pessoal está clicando no anúncio e não está chegando na página, então tem que fazer com que a página seja mais rápida. Não, o pessoal está assistindo a VSL, mas não está chegando no pitch, então tenho que melhorar essa parte aqui da VSL, né? Então, o Perpétuo, na minha visão, que ele precisa ter uma análise robusta do funil, assim, uma análise, tá, o que acontece aqui? Porque não adianta você olhar só quantas pessoas viram meu anúncio, quantas pessoas compraram, porque você perde muitas etapas aí no meio, sabe? Então você precisa ter uma visão do funil completo, tá? Onde que eu tô falhando, o que tá dando certo, envolvendo métricas de VSL dentro disso, como que tá a retenção da minha VSL, no começo, no meio, no fim, no pitch, na lead, o nome é lead, é? Isso, na lead. Na lead, isso. Então, na minha visão, é isso que precisa para um Perpétuo, é por isso que eu acho o Perpétuo muito melhor que o lançamento, porque Boa. ele é muito mais previsível. Complementando aqui o João Pedro, eu acredito que um Perpétuo ele tem a capacidade de vender muito bem todos os dias quando você simplesmente tem um bom produto. Né? Tem muita gente que foca em fazer uma oferta matadora para vender um produto ruim.
para entregar qualquer porcaria, né, pro público. Mas quando você tem um bom produto, investe tempo em desenvolver um bom produto, um produto que realmente tem a capacidade de gerar transformação e que as pessoas não duvidem disso, você consegue fazer uma copy, consegue estruturar um funil que vai vender muito mais fácil. Porque o pessoal fala, não, tudo começa na oferta, mas eu acredito que, na verdade, tudo começa inicialmente no produto. Aí você tem um produto bom, você consegue desenvolver uma oferta boa muito mais fácil. Né? Quando você tem um produto ruim, para você fazer uma oferta boa, é difícil. Mas quando você já nasce com um produto bom, pensa num produto legal, a oferta, ela vem naturalmente, né? A oferta, ela nasce ali naturalmente, entendeu? Como a gente até falou, né? Que a gente uma vez fez uma live com os alunos, para os alunos detonarem o produto, assim. Pra justamente pegar os gaps que tem ali, que perfeito. Exatamente. Inclusive, pegando aí um pouco desse gancho de análise de dados e coleta de dados, principalmente, como é que vocês fazem hoje a análise de dados principalmente da performance de um produto dentro do processo de vendas? Perfeito. Vamos lá, né? Tem várias etapas dentro desse processo. Como eu falei, é bom a gente capturar as etapas, né? Eu não vou dizer que a gente já captura tudo, mas hoje a gente tem uma visão muito boa de como que funciona, né? Então, por exemplo, tem uma métrica que no começo eu achei que era importante e descobri que ela não é, que é a quantidade de impressões, alcance do anúncio. Hoje a gente não vê esse tipo de coisa, né? Então, hoje a gente vê muito mais o quê? A gente vê uma quebra. A gente também não vê muito por perfil, diria que a gente teria que ver mais por perfil, por exemplo, região demográfica, idade, a gente não vê tanto isso. Hoje a gente vê muito mais performance de criativo e campanha, né? Porque diferentes campanhas, elas têm uma segmentação diferente. É o que a gente olha dentro de cada campanha, dentro de cada criativo, né? A gente olha, por exemplo, claro, o texto do criativo é uma coisa que a gente sempre analisa. Se o texto vai bem, a gente faz mais criativos, às vezes o mesmo criativo com o mesmo texto, só num lugar diferente, a gente já fez muito isso. Mas a gente olha muito, por exemplo, cliques no anúncio, é uma coisa que a gente vê. Quantidade de pessoas que acessaram a página, que era aquilo que a gente estava falando. Às vezes a pessoa ela clica no anúncio e a página não carrega. Então tem um problema aí que eu preciso corrigir, que é o que? Minha página às vezes está lenta. A pessoa espera demais para a página carregar, não espera e fecha. Então a gente analisa isso hoje. Cliques no anúncio e pessoas que visualizações na página, uma coisa que a gente analisa. E aí depois disso, a gente analisa a retenção dentro da VSL. Normalmente a retenção da VSL a gente vai se... Putz, alguma coisa não deu certo, a gente vamos voltar no meio aqui e vamos dar uma olhada na VSL. Como a gente olha muito costuma trabalhar com VSLs maiores, né? A gente é um pouco diferente do que o pessoal tá acostumado às nossas métricas, né? Para muita gente no mercado aí, sei lá, 30% de retenção no pitch não é tão bom. Mas pra gente com uma VSL de 40 minutos, uma retenção no pitch de 30% é altíssimo. Aí se você consegue ter uma conversão no pitch de 15% a 20%, já é algo absurdamente bom, pelo menos pra gente, né? Algo que dá muito ROI. Legal. Entendeu? Então, a gente costuma avaliar de um pouco diferente, né? E a métrica mais importante, pessoal, é venda, tá? Se tá dando lucro, essa é a métrica mais importante, né? Não adianta você ficar verificando métricas secundárias. Todas as métricas secundárias estão ruins, mas tá saindo venda, entendeu? Sim, então, tá legal, tá dando lucro, tá legal. A primeira coisa que a gente sempre olha é o ROAS, né? A primeira coisa que sempre olha é o ROAS. Mas, invariavelmente, a gente acaba descendo também. Porque a gente tem que ver... Exatamente. Por exemplo, mesmo quando tá ainda indo bem, a gente precisa entender que nem sempre vai continuar daquela mesma maneira. A gente acaba descendo, né? Outra coisa que a gente também sempre olha, depois do ROAS, talvez seja a primeira coisa que a gente olha. Initiate checkout, taxa de initiate checkout para conversão de compra. A gente olha muito isso também. São as métricas que a gente costuma analisar de maneira geral. A gente analisa, por exemplo, a gente tem um time de vendas. Vendas por vendedor, quantidade de leads por dia, entendeu? Isso aí é algo que fez muita diferença também na nossa operação a partir do momento que a gente realmente montou um time de vendas, né? A gente hoje em dia não é uma empresa só de tráfego direto, a gente realmente tem uma empresa de educação, a gente tem uma equipe de vendas, uma equipe de call center, né? Então a gente não precisa investir tanto em tráfego para ter um bom resultado, né? A gente costuma brincar que... Brincar não, a gente costuma avaliar ali que se o ROAS está abaixo de 2 no tráfego direto, tá ruim. Mas se a gente tem um ROAS ali no tráfego direto, esse ROAS vai crescer muito provavelmente pelo menos para 3 e tanto, quando a gente vai falar de funil, vai falar de time de vendas, né? Porque, se eu não me engano, ano passado o time de vendas foi responsável por 30% do nosso faturamento. Olha aí. Entendeu? E eles normalmente entram em contato com aquela galera que, sei lá, por algum motivo entrou e não comprou, ou eles fazem essa captação também, esse outbound?
as duas coisas, né? Hoje em dia, lógico que a maior parte desse faturamento é proveniente do pessoal que assistiu, fez a inscrição, né? Todas as nossas páginas a gente tem um padrão, que a pessoa assistiu a VSL, apareceu um botão de compra, ela clica, ela teoricamente já cria a conta dela, né? E já chega no checkout pré-populado. Então a gente já pega aquele lead e já entra na nossa automação que a gente criou, que é uma automação que faz o acompanhamento desse lead, né? Tanto na parte ali de CRM, né? A pipeline acompanhando aquele lead, como automações de contato, né? SMS, WhatsApp, ligação. Então, ele entra nesse funil de recuperação e, lógico, a maior parte dessas vendas é proveniente desse funil, né? A gente faz um contato ali de 7 dias, se eu não me engano. 7 dias para tentar converter aquele lead, né? E também tem a venda ativa, né? Nas redes sociais, a gente tem uma pessoa hoje responsável só pelas redes sociais, que é respondendo direct, indo em comentário de páginas associadas, por exemplo, o comentário de páginas que tem a ver com o nosso produto, ver o que as pessoas estão comentando e entrando em contato com essas pessoas, então sai bastante venda. E é uma venda que sai de graça, né? Teoricamente, a gente não investiu nenhum real em tráfego. Se a gente vender 1.000, 2.000 reais por dia disso, é 60 mil a mais no mês que entrou e a gente não precisou investir nenhum real em tráfego para fazer essa venda, né? A gente paga uma comissão pro vendedor e um salário fixo e fatura, sei lá, 50, 60 mil a mais no mês. Então, ter um time de vendas bem estruturado, na minha opinião, é um dos fatores que diferenciam uma operação amadora, que vai acabar em pouco tempo, de uma operação profissional, que vai perdurar, vai ter bons funis rodando por muito tempo. Né? Então, acho que um bom produto, um bom time de vendas são os dois pontos principais aí para você ter um mesmo funil ou um mesmo produto vendendo por muito tempo. Não tem como você levar a operação do digital a sério se você não tem um time de vendas. Não tem como. Hoje, por exemplo, um tempo atrás até dava para fazer alguma coisa. Mas hoje tá difícil. Levar a sério. Não, porque é muito... Imagina só, se ele falou 4 milhões de faturamento, foi um funil, hoje a gente tem outros. Imagina que 30% disso vem de recuperação. Então, é muito expressivo o faturamento de recuperação, sabe? Então, realmente, a pessoa não tem um time... A gente falou de métricas de funil de mídia paga, né? De tráfego, por exemplo. Mas tem quantidade de leads, custo por lead, venda ali, né? Quantidade de vendas por vendedor, que é uma coisa que a gente vê hoje. Então, se a pessoa não faz isso, não tem como dizer que ela também tá levando tão a sério. É muito importante, é muito faturamento deixado na mesa. A gente tem um piso, né, para os vendedores hoje em dia, que um vendedor, ele vende ali no mínimo, no pior mês, 35 mil, cada vendedor, né? É o piso dele. Que é o que vale a pena pra gente, teoricamente. Lógico, se ele vendesse menos, ele iria valer a pena, né? Mas hoje é o nosso piso. Normalmente, os vendedores costumam ficar bem acima desse piso, cada vendedor, né? De faturamento em si. Né? Então, era uma venda que, teoricamente, não iria existir, né? E o vendedor agora consegue tracionar bastante essa parte aí, entendeu? Eu diria que um ponto importante dessas vendas, caso alguém vá começar a fazer alguma coisa desse tipo, né? Ela também não querer fazer tudo no braço. É muito difícil. Quando você vai pegar todos os leads que você perdeu, que abandonaram o carrinho, você quer chamar todos ali, pô, você não vai ter tempo de tocar a sua operação. Então, você também tem que ter uma ferramenta de automação. Ela consiga mandar mensagem para o seu lead, e aí você só responde esse cara. Então, você pergunta, por que tu não me respondeu? Tá me deixando no vácuo. Aqui foi uma estratégia que a gente começou a testar. Hoje tá me deixando no vácuo. E a pessoa, ela fica, não, vou te responder mesmo, agora. Tem um sotaque mesmo. Legal, então áudio. É por áudio? Normalmente também. É por áudio. Legal. Como é um funil ali de recuperação, né? A gente costuma colocar áudio e mensagem ali misturado, né? Outra coisa que funcionou muito pra gente, tá? Nessa parte de time de vendas, aí se o pessoal quiser implementar, a gente fez algumas automações por conta própria e integrou com um canal de Telegram, onde todos os vendedores estão naquele canal de Telegram, e assim que tem um carrinho abandonado, um cartão recusado, um Pix gerado e não pago, chega uma mensagem alertando os vendedores lá no Telegram. Que massa. Tal pessoa gerou Pix e não pagou, a automação já mandou uma mensagem pra ela no WhatsApp e agora você precisa dar o follow-up dessa pessoa, entendeu? Isso é muito legal. E isso vem funcionando bastante pra gente. E são mensagens diferentes, né? Por exemplo, quem deu cartão recusado é uma mensagem. Quem deu antifraude no cartão é outra. Quem gerou Pix e não pagou é outra, né? Então é bem... O vendedor sabe exatamente o que precisa fazer. Quando é Pix não pago, a gente já mandou parabéns, olha só, tá aqui o código do seu Pix só pra você. Então, o Pix já assumindo que a pessoa tá dentro, sabe? Exatamente. Olha a importância de ter um programador dentro da sua equipe. Porque eu nunca pensaria em criar uma automação levando do Telegram, botando uma mensagem ali no Telegram e fazendo essa conectividade entre a plataforma e o Telegram em si. Isso. A gente, basicamente, tem tudo automatizado, né? Lógico que tem muito trabalho ainda manual, né? Porque tem coisa que não vale a pena. Quais são os trabalhos manuais que você vê? Que eu fico pensando assim, cara...
Um programador, um analista de dados, Pô. deve ser tudo automatizado no rolê. Exatamente. Assim, quais são as tarefas operacionais que hoje vocês automatizaram tudo, que Boa. pouparam tempo? Tem coisas que não valem a pena automatizar, tá? Tem coisas que quanto mais humanizado, melhor. Sim. Por exemplo, a gente não usa gravação para ligação. O vendedor mesmo liga, entendeu? A gente tem que ligar pra pessoa pra tentar recuperar. A ligação não faz sentido. Manda um áudio no WhatsApp e o vendedor vai ligando. Por que né? que vocês acham que não faz sentido? Porque a conversão é muito maior quando é humanizada. Quando a pessoa vê do outro lado que tem uma outra pessoa que ela consegue conversar, vê que não é um robô, vê que não é uma gravação, e ela tá conversando, ela tanto confia mais, né? Como ela fica muito mais empolgada, né? Então, nossos vendedores, eles não têm apenas treinamento de vendas, eles não sabem apenas vender, mas eles conhecem muito do produto, entendeu? Muito mesmo do importante. produto. Quantos vendedores? São 3 vendedores Legal. atualmente, tá? A gente tem uma equipe de venda de 3 vendedores e 3 pessoas de suporte, né? Que esse pessoal de suporte também ali no funil ajudam muito a parte da venda, né? Porque o aluno, a gente tem hoje acho que quase 15 mil alunos e a gente vende muito para esses alunos também, né? Outros produtos, outras Sim. coisas, comunidades. E normalmente o primeiro contato desses alunos é com o pessoal do suporte. Então o aluno, eu queria comprar tal produto. Aí a pessoa do suporte já faz a venda ali também, entendeu? Legal. Então, hoje são 6 pessoas aí lidando tanto com aluno como com vendas, né? 3 especificamente para vendas e 3 especificamente para suporte. E hoje vocês têm os dados de, por exemplo, quantas pessoas hoje chegam na base de vocês pra esses vendedores estarem aí fazendo uma venda ativa? Sim, quantidade de leads por dia. Aham. A gente olha a quantidade de leads por dia. Não tem venda ativa, porque o que é venda ativa, né? Quando a mensagem não vai Uhum. automática, a gente tem a mensagem automática. Abandono de carrinho já é mensagem automática, né? O que é venda ativa que eu diria? É, por exemplo, recuperação no Instagram, esse tipo de coisa, né? Social selling, que a gente fala, né? Então, social selling hoje é uma coisa que a gente não acompanha tão na vírgula ali, tão bem, né? Porque também gera um trabalho, às vezes, muito chato. A pessoa chega lá, falei com 30 pessoas hoje. Cada pessoa que ela vai lá, ela escreve. Então, a gente não tem esse controle por enquanto, Então vocês né? não fazem outbound, só inbound mesmo. Isso, exatamente. Bom, a questão do social selling, como ele estava explicando, né, realmente não traciona tanto porque a gente fica um pouco mais limitado, né? Não tem aquela massa ali que o tráfego pago gera, né? Mas é aquilo, né? Normalmente a gente negligencia algumas coisas pensando, não, isso é coisa pequena. Mas aí, sei lá, se uma pessoa consegue fazer ali R$1.000 de venda num dia, dá 30 mil a mais no mês de faturamento, né? Sim. E você tem um funcionário que faz aquilo, você tem um custo, sei lá, de 5, 10 mil reais e tem 20 mil a mais de lucro. Pode parecer ser pouco, né? Mas 20 mil a mais de lucro, você já consegue expandir um novo segmento, abrir um novo braço da empresa, entendeu? Então é dessa maneira que a gente vai crescendo. Vendo pequenos gaps e corrigindo todos esses gaps, né? Porque quando você tem um problema muito grande, você demora muito para resolver aquele problema, mas quando você tem problemas menores e resolve tudo, você já tá trazendo muito mais faturamento também, né? Então, ter uma empresa, ter um time comercial bem estruturado, às vezes, sei lá, o time comercial vai me trazer 20% a mais de faturamento, não sei se vale a pena. Vale, porque tu tem 20% a mais aqui, 10% a mais aqui, depois 5% a mais ali, e quando vai ver, tu quase dobrou já o teu faturamento com pequenas coisas. Sim. Vocês comentaram também sobre fóruns estratégicos que vocês têm na empresa, né? O que seriam esses fóruns estratégicos e como eles funcionam? Pronto. A gente tem os relatórios com os principais números das áreas coração da empresa, né? Seriam mídia paga e comercial. Uhum. Não que as outras áreas não sejam, né? Mas o dinheiro sai dessas duas. Então, questão de priorização, priorizamos essas duas. A gente vai até implementar depois, mas vai ser um fórum mensal financeiro, para olhar quanto saiu, quanto entrou e tal. Mas hoje a gente tem 2 fóruns, são separados, né? Então, tem um fórum para analisar os dados do tráfego e tem um fórum para analisar os dados do comercial, dos vendedores, da recuperação. Então, hoje a gente faz isso. Muitas coisas a gente fez diferente de um ano para cá disso. Não tá funcionando isso, vamos testar isso aqui. Aí já sai com um acionável para o outro fórum, a gente vê o resultado, entender se tem que escalar aquela estratégia que a gente tentou, se tem que ir para outro caminho. Então, hoje a gente são os dois. A gente está agora com fórum de suporte também. Isso. Mas não é um fórum de número. Quando você fala fórum, eu penso que é um espaço onde as pessoas falam coisas. Uhum. É isso? Exatamente. Não, uma reunião online. Tá. É online, né? Mas a gente pega as pessoas da área junto ali, né? Pega as pessoas da área e a gente começa a olhar para os números, ver o que deu certo, ver o que não deu certo, né? Então, essa é a ideia. Massa. E Que daí você consegue ter uma visão 360 de Isso, cada... às vezes tem o feeling, né? Por exemplo, a gente tá olhando para os números
É uma coisa que até algumas pessoas, elas pecam, né? Elas pensam que vou olhar só pro número, só o racional ali. Até falando, um analista de dados falando isso, mas é muito perigoso quando você olha só para os números. Tem que ter o feeling, tem que ter a sensação da área também. Então, quando eu vou conversar com o vendedor, a gente entende, às vezes, o ponto que eu não estou enxergando, que ele, como está na operação, ele enxerga. A gente consegue combinar os dois Legal. mundos. Pô, Legal. E pensando perfeito. em ferramentas, hoje quais são as ferramentas mais usadas aí nessa parte de análise e gestão de dados, principalmente dentro de um negócio digital? Excel e Power BI. Excel, BI. assim, a gente usa o Google Sheets, simplesmente porque o Google Sheets ele é mais fácil integrar com ferramentas de mídia paga hoje, como Google, Facebook, ele é muito mais fácil que o Excel. Né? Então, a gente utiliza o Google Sheets para isso. E aí tem análise que a gente leva para o Power BI e tem análise que a gente faz no Excel. Depende da urgência. Normalmente high level. Power BI, se eu preciso descer muito no nível, aí eu desço dentro do Excel. Power BI é uma ferramenta muito intuitiva e visual, então a gente já recebeu uma autoridade nesse assunto e a gente estava conversando sobre isso e eu fiquei, cara, deve ser muito difícil você conseguir explicar aquilo para um aluno, porque realmente é algo que você precisa estar vendo ali na tela, né? Como é que você explica isso dentro do seu curso? Explica o que é o Power BI? Exato. Olha, na verdade, a gente já vai desde o começo mexendo, né? Então, vocês entendem o que é relatório? Quando eu tenho os gráficos e tal, o visual ali da empresa. Então, o Power BI hoje é a ferramenta mais importante do mercado, a ferramenta líder do mercado global para análise de dados. Não tem nenhuma ferramenta que é mais forte que o Power BI hoje. Caramba. Né? Então, por exemplo, a gente vê muito pessoal falando de Python, mas o Power BI é 1 milhão de vezes mais forte que o Python no mercado. E aí o Power BI é uma ferramenta que ele é só para isso, né? Porque assim, ele serve para outras coisas, mas o carro-chefe do Power BI é visualização de dados. Eu consegui enxergar gráficos de uma maneira muito mais intuitiva, indicadores, números da minha empresa, né? Então, tem ferramentas mais difíceis que o Power BI. Eu não sei se o Power BI é a ferramenta mais difícil do mercado, não, sabe? Porque a Microsoft, ela tem uma vertente muito de fazer ferramenta para profissional de negócio. Verdade. O profissional de negócio, ele não é aquele cara técnicozão da TI, entendeu? Então, por exemplo, fazer um paralelo aqui. Se eu comparo Power BI com outras ferramentas do mercado, como o Looker, não estou falando do Looker Data Studio, estou falando do Looker Studio, que é a ferramenta paga da Google. É muito mais complexo que o Power BI, entendeu? Então, o Power BI, ele, em geral, ele é uma ferramenta mais intuitiva do que outras ferramentas de análise de dados no mercado, sabe? Até que o Excel, por exemplo, se eu vou criar uma visualização, eu acho o Power BI muito mais fácil que o Excel para criar visualização de dados. Nossa, e o Excel ele é um bicho de 7 cabeças, né? Pra Pra mim, mim no caso. também. Então, se o Power BI é muito mais tranquilo, olá, Não, Power BI. Eu acho ele mais fácil. Por quê? Porque o Power BI, ele tem algumas coisas que são bem intuitivas, né? O Power BI eu consigo arrastar um campo para dentro de um gráfico, já com um clique eu crio o gráfico, eu arrasto um campo para dentro do gráfico, meu gráfico já está ali praticamente pronto, entendeu? É claro que tem todo um trabalho de eu preparar os dados para eles estarem bonitinhos, né? De eu fazer os cálculos ali. Mas, em geral, o Power BI é uma ferramenta mais simples, mais intuitiva que as outras. Por isso que ele é líder hoje do mercado, né? Legal. Ô, Paulo, e você ajuda ali as pessoas a ingressarem na área, na carreira de TI, né? De Isso. que forma que você faz isso? E se você puder trazer exemplos de cases de sucesso que fizeram o curso e já conseguiram ingressar na área Boa. logo depois e ganhando bem. Você comentou até Boa. uns casos no almoço. Tem alguns, né? Um que eu gosto bastante de falar a respeito é do Josiel, tá? Ele é um aluno aí um pouco mais velho, né? Ele já foi começar a estudar, tinha uns 40 e poucos anos, né? E ele começou a estudar programação lá com a gente porque ele teve um problema pulmonar e precisava trabalhar em casa, né? Ele, não tô podendo mais sair pra trabalhar, preciso trabalhar em casa, preciso achar alguma coisa pra fazer. Aí ele disse que me viu no Instagram, aí começou a estudar, eu comecei a dar todo apoio também. Aí pouco tempo depois ele já começou a ganhar dinheiro com programação, já conseguiu ali fazer a transição dele. Então, como o Josiel tem vários outros alunos, né, que tem essa mudança. Recentemente agora teve o João, né, que era um aluno que disse que chegava ali 10 horas da noite em casa do trabalho e ia estudar, né, e no outro dia 5 horas da manhã tinha que levantar para ir trabalhar. Aí eu vejo, né, que realmente quando a pessoa quer, ela consegue, né, e esses dois nunca tinham tido contato com programação. Foram lá, começaram a estudar, né, do total zero e conseguiram fazer a transição de carreira. Porque eles acreditaram e porque estudaram, né, lógico, se dedicaram ali. Mas realmente, o principal fator que eu vejo que faz um aluno dar certo, que eu acredito que é o principal fator para qualquer área,
é realmente o cara ter coragem e ele abraçar a causa, não desistir. Não tem aluno assim, não tem um padrão de aluno que dá certo, né? Eu vejo que o perfil é essa pessoa, que não desistiu, entendeu? Só Legal. começou e foi até o final, né? E deu conta. E como a gente já comentou anteriormente, né? É difícil, tá? Programação, mas as pessoas têm uma visão que é muito mais difícil do que realmente é. Ela tem ali um certo nível de dificuldade, mas quando você vai estudando, você vai começar a entender uma coisa. Você entender uma coisa, te ajuda a entender outra e assim vai. E depois de um tempo de mercado, você aprende as coisas com muita facilidade, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, se eu preciso estudar uma nova linguagem de programação, uma nova tecnologia, alguma coisa, eu tenho muita facilidade em aprender. Primeiro, porque eu acredito que vou aprender. E segundo, porque eu já tenho familiaridade, né? Com a área de tecnologia. Então, realmente, o primeiro passo é o mais difícil, né? Que é você começar a estudar e não desistir. Mas quem faz isso tem resultado, tá? E outra coisa, né? Hoje o pessoal não quer ter dificuldade em nada, né? Mas, pessoal, pensa só. A gente tá falando de uma profissão hoje. A Kiwify, por exemplo, abriu uma vaga de programador, pagar quase 100 mil reais aqui no Brasil por mês. Então, você quer ganhar 100 mil reais por mês sem ter dificuldade em aprender isso, aí também... Sem ter estudado. Sem ter estudado, tem o que que ser você tá muito querendo, folgado, né? né? Tem que ser tranquilo, aí muito é bom, folgado, né? Então, assim, que a gente tem que pensar na área da tecnologia, que qual outra profissão você tem isso? Sim. Qual Exatamente. profissão que você vai ganhar esse valor sem empreender, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo? Não tem. Então, às vezes o pessoal também é muito folgado, né? O pessoal hoje em dia não quer ter dificuldade pra nada, É assim. por isso que nessa área especificamente falta braço. É Falta. verdade. Falta Bons, né? profissionais qualificados. Tem bastante gente começando a estudar, né? O pessoal até fala, meu Deus, tá todo mundo estudando. Mas a taxa, assim, de pessoas que começam a estudar e vão ter vira- algum tipo de resultado é muito pequena, tá? Caramba. Porque quem estuda, realmente, a taxa de sucesso é alta, né? Quem estudou, saiu do zero e começou a estudar e foi até o final. Essa galera que chegou aqui é muito alta a taxa de sucesso. Então, se você estudar e for até o final, você vai ter sucesso. Mas a taxa de conclusão, as pessoas costumam desistir na trajetória, né? Então, a taxa de conclusão é baixa. Então, muitas pessoas começam a estudar e desistem, mas quem continua estudando tem resultado, né? Esse que é o problema, né? Porque tem bastante gente estudando, mas mesmo assim, falta gente para trabalhar no mercado. Como é que se explica isso? Tem muita gente estudando e não tem gente para trabalhar. O que tá acontecendo? Sim. É justamente isso, que o pessoal estuda, mas desiste. Eu vou dar o exemplo da Patrícia, que é uma aluna que conseguiu um emprego semana passada, né? Olha lá, Patrícia. A Patrícia, ela tava há 1 ano no curso já, né? E a Patrícia conseguiu um emprego semana passada para ganhar R$8.500. Primeiro emprego dela. Primeiro Loucura. emprego? Primeiro Já emprego. começou como? Para ganhar 8.500. A Patrícia tava há 1 ano no curso já. Só que a Patrícia falou que de estudo ela tinha 4 ou 5 meses. Porque as pessoas, elas param no meio do caminho, né? Então imagina, talvez às vezes essa é a sua história, né? Você já começou alguma coisa e você parou no meio do caminho. Se a Patrícia tivesse parado, ela não tivesse voltado, né? A Patrícia, ela não tinha nem emprego antes, ela estava desempregada. Então imagina você sair de um desemprego para ganhar R$8.500 por mês. Então é muito diferente. Então muitas vezes as pessoas, elas ficam no meio do caminho. É isso que acontece. As pessoas começam naquele gás enorme, né? Aí 1, 2 meses depois a pessoa... Até que ele falou, né? A galera acha que é tigrinho, né? O pessoal acha que é o jogo do tigrinho. Depositou ali. Coloca Assim. uma intensidade muito grande no início, não consegue sustentar, muitas vezes se cansa, né? Antes do tempo exato, e aí não consegue continuar, porque já colocou a energia toda lá no início da empolgação. Sim. O pessoal quer muito a onda do momento, né? Ah, não, a onda do momento aqui é isso, vou fazer isso. Ah, não, é drop. Ah, não, é infoproduto. Ah, não, é programação. É isso. E não faz nada, no final das Exato. contas, entendeu? É Fica nada. pulando de galho em galho e não faz nada, né? Pra você ter algum tipo de resultado em qualquer coisa que você vai fazer, vai demandar suor, vai demandar muitas vezes, né, noites em claro, bastante estudo, bastante trabalho, né, e sacrifício. Então, realmente é um problema, eu não vejo nem um problema só da população mais jovem, tá? Tem muita gente hoje em dia que tem uma idade mais avançada, mas que tem a mesma mentalidade de uma pessoa de 15 anos, 18 anos, entendeu? Que é achar que as coisas vêm fácil, né? E não vem. Exatamente. A realidade é que não tem segredo pro sucesso, né? Todo mundo sabe o que é, mas ninguém faz. Exato. Isso. É aquele negócio, né? É simples, mas não é fácil. É simples. sim. Todo mundo entende, mas não é fácil de alcançar, né? É isso. E pegando o gancho que a gente tá falando aqui sobre carreira, né? Quando eu penso em programador, já me vem à cabeça de trabalhar ali como CLT ou PJ. Existe outro caminho para um programador poder seguir? Tem, com certeza. Qual seria? Empreender, né? Eu acredito que é um dos principais, é o melhor caminho, tá? Mas que também é o mais difícil,
tá bom? É muito mais fácil ser funcionário, tá, pessoal? É muito mais fácil você ter a sua carteira assinada ali e trabalhar como programador. Mas empreender é o que traz mais resultado, né? Se você for ver ali a lista da Forbes, né? Ou sei lá, os 3 primeiros, os 5 primeiros, todos são programadores, né? Ou eram programadores em algum momento de suas vidas. Elon Musk, né? Era programador, Mark Zuckerberg, aí você pega o Jeff Bezos, também era programador, então... Grandes empresas de sucesso, né? Exatamente. Tem o CEO como programador. Empresas enormes. Exatamente. Aqui foi. É verdade. Recentemente o Kaique também foi pro SaaS, né? Tipo, Isso. tudo bem que ele não é o programador, mas ele uniu mercado forças grande. para esse Sim. mercado. Com certeza. A gente tem um SaaS, né? Mas a gente ainda não tá tracionando ele por falta de tempo mesmo. É de né? quê? É para o mercado digital, tá? Basicamente é um SaaS onde você consegue montar um bot ali, web, que faz um atendimento, exibe uma VSL, faz várias coisas, né? É um jeito novo de fazer uma venda, né? Tem alguns parecidos ali no mercado, mas igual o nosso não tem, porque o nosso faz diversas coisas diferenciadas, né? Como exibir VSL de um jeito bem diferente, né? De um jeito mais dinâmico. Então a gente acredita que talvez no futuro possa ser uma nova onda aí, esse SaaS, né? Vamos ver. Sim. A gente vê que no KiwiCast aqui existe uma jornada de desenvolvimento e evolução do empreendedor digital, né? Ele pode começar com um produtinho, vender, começar a escalar, bate 1 milhão na QIFI, aí vai para um próximo nível, sei lá, cria uma esteira de produtos, cria um ecossistema, alcança milhares de reais em faturamento. E aí, depois, essa pessoa começa a pensar em algo maior, já começa a pensar num SaaS. Tipo, criar uma coisa... A gente vê, existe mesmo essa jornada? Vocês enxergam dessa forma também? Por que vocês enxergam que esse mercado de SaaS e micro SaaS tem crescido bastante nos últimos tempos? Boa. Eu acho que tem crescido bastante porque tem mais gente tendo resultado com digital, principalmente, né? Legal. Tem muito mais gente hoje em dia no mercado e tendo resultado. E porque eu acredito que tem essa trajetória, porque é muito mais difícil fazer um SaaS, tá? Você precisa de tempo e dinheiro, né? Então, até chegar no nível que o SaaS está faturando, que ele está se pagando, você já gastou muito dinheiro. Acontece, entendeu? Mas também tem gente aí que aprende a programar por conta própria, bota o SaaS do zero por conta própria e dá muito certo também, tá? Não tô dizendo que é uma regra. Mas normalmente... é exceção. Mas normalmente para você fazer um SaaS que vá performar, você vai ter que ter algum dinheiro para investir. Entendeu? Vai ter que ter algum conhecimento ali a mais também, né? Então, por isso que eu acredito que normalmente é essa jornada aí do herói, né? Ele começa ali a vender um produtinho, depois evolui, depois bota um SaaS. Simplesmente porque ele quer alcançar o próximo nível, né? Que o SaaS, ele traz tanto a questão do equity, né? Principalmente, como a questão da previsibilidade. Mas demanda dinheiro, né? Você tem que ter dinheiro, tem que ter conhecimento, tem que ter condição de montar uma equipe ali para botar o projeto para frente. E a realidade é que é muito mais fácil empreender quando você tem dinheiro, né? E o que é mais fácil para ganhar dinheiro do que o digital? Exatamente. Qual o negócio hoje que por você isso abre... que é comum ver essa jornada. Porque daí Verdade. a pessoa vai ganhando dinheiro, ela vai reinvestindo no próprio negócio e indo cada vez mais pro próximo nível. Sim. Exatamente. Legal. E hoje, vocês como mentores, tendo esse poder de vocês de transformar a vida de tantas pessoas, que nem a gente tá falando aqui, que por conta do produto de vocês entraram no mercado de trabalho, começaram a atuar dentro dessa área. Mas eu sei que dentro do seu produto, João, você fala muito sobre essa questão de como eles podem conseguir um primeiro cliente. Então conta pra gente o segredo de conseguir o primeiro cliente pra atuar numa área, por exemplo, de analista de dados. Perfeito. Primeiro cliente, eu vou dizer uma coisa que às vezes parece besteira e muita gente vai achar que é simples demais, né? Mas que às vezes o caminho mais fácil até o primeiro cliente são contatos. Contatos, pessoas que já passaram pela sua vida. Vou citar um exemplo de um mentorado nosso, aí saindo um pouco da formação profissão do século e entrando na mentoria Skill BI. Teve um rapaz que ele trabalhava como motorista de ambulância no interior do Ceará e ele vendeu uma mentoria de R$30 mil para uma loja de imóveis lá no interior dele. Então ele falou com um colega dele que ele tinha estudado, que conhecia o cara dessa loja de imóveis, entendeu? E quantas empresas hoje, assim, pessoal, já trabalhei em várias grandes empresas, a gente já falou Raizen, Renner e tal. A gente às vezes trabalha numa empresa enorme que a gente pensa que é tudo bonitinho, tudo organizado, e não é. Então imagina a pequena empresa. Essa pequena empresa, ela às vezes depende de muita coisa, porque o mercado hoje, ele não é um mercado fácil, ele não é um mercado simples, né? O mercado, às vezes, chega a um supermercado grande ali, onde você tem o seu mercadinho quebrou, né? Então, os pequenos empreendedores, médios, todo mundo precisa também ter essa análise, precisa pensar em crescer o seu negócio. Não tem que ficar naquela linha pensando que vai ser sempre daquele jeito, né? Então, muitas vezes, eu diria que a maneira mais fácil de conseguir o primeiro cliente é isso. A galera, às vezes,
tem muita ideia mirabolante, né? Pô, vou fazer um monte de coisa no LinkedIn, vou, sei lá, montar uma linha de tráfego para ter o primeiro cliente de consultoria. Eu diria que o primeiro cliente de consultoria, o mais fácil, às vezes, é a sua própria rede de contatos. Perfeito. É a busca ativa, né? Sim. Aí é um outro problema dos alunos também ali que às vezes concluem o treinamento, né? Eles têm medo da busca ativa, eles acham que vão concluir ali o treinamento, receber o certificadozinho e agora é só ficar parado esperando. Vai aparecer aqui Que vai agora, chegar, caiu do céu. Mas às vezes você tem que dar a cara a tapa, você tem que ir lá levar um não, né? Você tem que ir lá e ficar buscando, procurando, vai lá criar conta no LinkedIn, se candidata pra várias coisas, né? Vai receber alguns nãos, mas uma hora o sim chega também, né? Quando a gente tá ali ativamente buscando a oportunidade. Verdade. Agora aí, para os seus mais de 14 mil alunos que vocês têm aí unindo as duas áreas, qual é o maior desafio que vocês enxergam, tanto dentro de programação quanto na análise de dados, em relação a atuar na área que eles enfrentam e como que vocês ajudam eles a lidarem com isso? Boa, não sei se é o mesmo desafio, mas pelo menos na área de programação é se manter atualizado, né? Continuar estudando sempre, continuar evoluindo, crescendo na carreira. Não pode acontecer, por exemplo, o aluno ali finalizou o curso, né? Começou a trabalhar e pronto, aí acabou a carreira dele ali. Parou de estudar, parou de evoluir, parou de crescer. Acredito que essa seja a maior dificuldade, né? Por isso que hoje em dia, por exemplo, eu conheço pessoas que antigamente eram programadores muito bem remunerados, grandes programadores, mas que hoje em dia estão tendo que voltar novamente meio que do zero, né? Voltar a estudar ali. Então você tem que estar sempre antenado, se atualizando, estudando. E não é coisa de outro mundo, né? Não é como se você tivesse que ficar sempre ali estudando. Não, só tá ligado no que tá acontecendo ali no mundo, né? No mundo da tecnologia. Que ele se altera, né? Volta e meia você precisa estar atualizado. Mas é mais simples do que parece, tá? É só ter um pouco de vontade. Existe um site específico pra se atualizar sobre o mundo da tecnologia? Porque, por exemplo, esses tempos eu tava rolando ali no TikTok e eu vi uma menina falando sobre social media e os sites que ela busca que existem sobre social media para eles se atualizarem sobre as ferramentas que sempre se atualizam, Instagram, TikTok. Existe isso relacionado ao mundo da programação, por exemplo? Existe, mas eu acho que mais importante que isso é você estar dentro de uma comunidade, né? Legal. Você tá em contato com outras pessoas que estão no mesmo momento que você, que estão mais avançadas, que estão antes, né? Então, quando você tá conectado com outras pessoas, tem contato, tem alguma coisa que aconteceu e você não ficou sabendo, você vai ficar sabendo ali por meio dessas pessoas, né? Então, acho que você... Não precisa ser comunidade paga, tá, pessoal? Tem comunidade gratuita também. Mas acho que você tá em contato com outras pessoas que têm os mesmos objetivos, que estão passando pelas mesmas coisas, né? Mas que às vezes tem uma visão diferente e algo que vai te agregar também. Então, acho que participar de uma comunidade talvez seja mais importante que os sites. Mas existem, tá? Os sites. Mas eu acredito que estar dentro de uma comunidade e seguir algumas pessoas específicas do mercado talvez agregue mais do que acompanhar um site específico. Show. E Com você? certeza. Para a área de dados, eu diria que... É porque a área de dados ela é um pouquinho diferente da programação, né? A programação, não que a área de dados não envolva programação algumas vezes, mas porque programação eu falo mais desenvolvimento de site, aplicativo e tal. Eu entendo a área de dev, vou chamar de desenvolvimento, uma área muito mais ferramental. Tá. Muito mais do que a área de dados, por exemplo, né? A área de dados ela é uma área muito teórica também, entendeu? Então, por exemplo, é uma área que não requer faculdade, né? Eu citei o exemplo para vocês do almoço da menina que trabalhava já há 10 anos dando banho em cachorro, não tinha feito faculdade, entrou no mercado em 4 meses para ganhar quase 5 mil. Mas é uma área ainda que requer muito conhecimento técnico, né? E como requer conhecimento técnico, coisa que a gente pode ver na área de dados, por exemplo, é que quando é uma área que ela busca profissionais com diploma, normalmente quem que ela valoriza? Quem não tem faculdade de análise de dados, não existe isso, né? Então, normalmente ela busca pessoas, por exemplo, engenharia, estatística e tal. Então, ela é uma faculdade, não é uma faculdade, ela é uma profissão que ela requer um conhecimento técnico também. Por isso que a gente tem um módulo que eu falei para vocês, de quase 30 aulas da parte técnica ali, que é até interessante, que, por exemplo, a gente tem aula de estatística nesse módulo. E aí teve um aluno que ele falou, cara, nas tuas aulas de estatística eu consegui entender conceitos que eu não entendi nem na minha faculdade. Interessante. Mas o que acontece demais, a pessoa escuta falar de Power BI, que é uma ferramenta muito hypada, escuta ela falar de Python, a pessoa quer saber todas as funções de Power BI. Ela quer saber todas as funções de Python. Ela não sabe nada por trás, então se em algum momento a empresa chega e pede outra ferramenta, ela não sabe.
Não vamos fazer esse projeto com Power BI, vamos fazer com Looker Data Studio. A pessoa só aprendeu Power BI, ela não sabe conceitos de visualização de dados, por exemplo. Aí é um problema muito grande. Eu diria que é por isso que nossos alunos se destacam. Por exemplo, o próprio exemplo dessa mulher, a Carol, ela foi contratada, não foi para estudar, não foi para mexer com Power BI. E ela aprendeu Power BI. Então, por que ela foi contratada para ganhar quase 5 mil primeiro emprego sem ser Power BI? Porque ela tinha a base teórica. Legal. Entendeu? Então, esse é um problema muito grande que eu vejo na área de dados, porque ela é uma área que requer um conhecimento teórico também. Ela requer um estudo ali, por exemplo, de conhecimentos de negócio, KPIs, indicadores, OKR, requer um conhecimento de modelagem de dados, um conhecimento... Então, ela não envolve só aprender ferramentas, o que é um ponto positivo. Por quê? Porque você consegue se adaptar a mudanças do mercado melhor, entendeu? E aí, às vezes, a pessoa ela entra no YouTube, ou então ela compra um curso de 2, 3 mil reais, que é um curso de Power BI, é um curso de Excel. Aí a pessoa fica fera naquela ferramenta. Quando ela precisa fazer qualquer coisa fora aquilo, tá ferrada. Então, eu digo que esse é o principal problema da área hoje. Oi, é um desafio isso, né? Porque às vezes acho que a intenção da pessoa é ficar muito expert na ferramenta e falar, nossa, vou virar o mago do Excel. Só que aí demanda um tempo pra você aprender, porque é difícil. E aí, até você aprender, você deixou de, sei lá, pelo menos se situar de outras coisas que também são complementares. Com certeza. Com certeza. Esse é a principal. E é por isso que eu digo que os nossos alunos, por exemplo, eu tava tentando pensar o problema que os alunos da gente passam, sabe? Mas graças a Deus eles não passam tantos problemas. É isso. Não, criar um produto tão bom é esse ponto. Mas sem brincadeira, falando sério mesmo, muitos alunos eles dão um depoimento falando, olha só, me destaquei na entrevista por causa do módulo de fundamentos. Incrível. É muito comum um depoimento assim, entendeu? Talvez porque vocês se trincharam bastante, né? Pra ficar uma coisa bem completa. Tanto na parte de análise de dados como programação, a gente foca bastante em fundamento, né? Que é justamente o que eu comentei também anteriormente. Se ele aprende aquele fundamento direito, né? Se ele sabe aquilo ali, ele precisa aprender uma outra coisa, ele aprende muito mais fácil, entendeu? A gente vê muito isso em copy também. Copy, muita gente que aprende os fundamentos, os princípios da copy, essa pessoa não passa dificuldade na hora de escrever uma carta de vendas. Ela não fica refém dos scripts, né? Tem o pessoal que acha que copy é miojo, né? Tem a receita, o script, é só encaixar lá, não é? Exatamente. Tem várias coisas por trás, de copy você usa hoje em dia? Tipo, os princípios, né? Pois é. Por isso que o nosso sócio, a gente considera ele um exímio copywriter, tá? Porque ele... O Gabriel? O Gabriel. Ele manja muito aí dos fundamentos, né? Porque copy é basicamente você entender pessoas, né? Sim. Então ele busca estudar bastante sobre isso, especializar, por isso que os produtos vendem bem também, né? Total. E a gente dá o nosso pitaco também. Tudo que ele faz, ele é fera, né? Que massa. A gente brinca que tudo que o Gabriel resolveu fazer na vida dele, ele fez bem feito. Ele foi ser tatuador, foi um dos mais famosos de Fortaleza. É verdade. Nossa, ele foi dos extremos, então, né? E o podcast dele é incrível. Todas as vezes ele falou, tá, nunca mais vou fazer isso. Aí largou a tatuagem, drop. Tá, não vou mais fazer drop. Ele não foi aos poucos. Ele deixei pra trás. Caramba. All-in mesmo. All-in. Pois é, por isso que a gente se encaixa muito bem hoje lá na empresa, né? Cada um tem ali a sua área de atuação, certo? Mas todo mundo auxilia uns aos outros ali. Por exemplo, na hora de montar o funil, por exemplo, é um funil de programação. Eu e o Gabriel sentamos, né? E o Pepeu também vai lá e dá os pitacos dele, mas o Gabriel não faz nada sozinho, né? Ele quer montar um funil de programação, ele quer ter a visão realmente de como o mercado funciona, quer ter a minha opinião e tal. E acho que é por isso que vem funcionando bastante ali, porque a gente faz tudo em conjunto e cada um tem a sua especialidade. Incrível. Uau. Incrível, Conhecimentos exclusivos que tivemos hoje aqui nessa mesa. O que aprendemos hoje? O que aprendemos? Fala aí, cara. Aprendemos muito sobre como análise de dados. Como entrar dentro do mercado digital, como fazer análise de dados e talvez em lançamentos, o que é preciso saber sobre dados. Aprendemos também sobre programação, que o programação realmente pegou um pouco pra mim. Não, é óbvio, esse não foi um episódio sobre programação, mas sobre como é importante a tecnologia e a análise de dados dentro do negócio digital, total, né? Exatamente. Eu amei esse papo, foi assim, ó... 10 de 10, sensacional. 10 de 10, mas Boa. não terminamos. Não terminamos, por quê? Temos presentinhos que vai pra vocês dois e também pras primeiras damas que estão ali ó. atrás acompanhando esse Claro. podcast maravilhoso. Olha só. Olha aí. Deixa eu ver de quem é quem aqui. Rapaz. Vamos lá. Eu acho que Esse aqui é o é Paulo. Oh. Aniversariante do dia. Pois é, pessoal. Esse é o E esse Paulo? aqui é o do João Pedro. É. E Olha o Pepeu. Cara, que legal. Deixa eu mostrar aqui, Que pessoal. legal, viu? Olha só.
Agora Não sei se vai dar pra ver. vocês têm a caneca. Agora vocês vão poder parte do fazer clã. tudo aí da empresa de vocês. tomando Claro uma que a caneca de canequinha. vocês é uma Muito versão legal. atualizada. Alô, galera de experiência! Muito legal. viu? Atualiza a caneca da Carol. Mas, gente, é pra literalmente agradecer vocês, a presença, os conteúdos compartilhados. Parabenizar também pela premiação de 1 milhão. Boa. Daqui a pouco, Dubai à vista, Yes. não é mesmo? Tá E aí, chegando. assim, ó, depois desse podcast, muita gente vai querer acompanhá-los pra entender o modelo de negócio, principalmente pra até fazer uma transição de carreira, quem sabe. Então, deixa aí suas Boa. redes sociais. Boa, nos nossos perfis a gente fala mais sobre programação e análise de dados, mas a gente também fala aí sobre o mercado digital, né? E vamos falar mais ainda agora que vamos receber vocês. Então, pode seguir lá pauloborges.tech. E o JP Moreira, inclusive, a gente falou muito de dados, muito de tecnologia. Alguém do mercado digital, quiser alguma ajuda, quiser alguma consultoria Boa. para Legal. trabalhar essa parte estratégica também, para trabalhar a questão das automações que a gente falou, olhar as etapas do funil, porque a gente sabe que até pessoas grandes, às vezes, Importantíssimo. deixam de crescer ou Isso. caem porque não sabem o que está acontecendo na operação. Então podem seguir a gente lá. A gente tenta otimizar muito lá o nosso negócio, né? Investindo o mínimo possível e faturando o máximo, né? Extraindo o máximo daquilo ali. Então, o pessoal precisar aí também pode chamar lá que a gente dá aquela força. E sigam também o Gabriel, já participou aqui, né? Se vocês querem saber Isso. mais sobre copy e tal, sigam lá o perfil dele, é Reboucas Gabriel, né? Acho que é Isso. isso. Inclusive, pra você que ainda não assistiu o episódio do Gabriel, procura aqui no nosso canal, que o Wi-Fi Gabriel Rebouças. Tá lá. Depois claro- de esse, É claro. claro, a gente já tá no final, a gente já sabe que eles assistiram, né? Agora sim, Bruninha, o que essa galera linda que ficou aqui até agora precisa fazer? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like. Comenta aqui os insights valiosos que você pegou com essa galerinha aqui, essa dupla dinâmica, Paulo e João. Comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do podcast, hein? E aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast, porque é um compromisso e eu espero te ver lá. Tchau, tchau!